Olá, queridos, graça e paz. Atualmente está havendo uma grande praga de gafanhotos ao redor do mundo. Diversos países, principalmente no continente africano e asiático, já foram atingidos e recentemente a própria América do Sul está sendo assolada e devastada por uma terrível nuvem de gafanhotos, ao ponto de que o governo brasileiro tem declarado estado de emergência do sul do país, temendo justamente o surto dessa praga, dessa nuvem, desse enxame de gafanhoto. Bem, diante dessa realidade catastrófica, perguntar a minha opinião acerca do assunto, se seria a nuvem de gafanhotos apenas um fenômeno natural, um desequilíbrio ecológico, uma profecia específica bíblica ou um sinal do fim dos tempos. Pois bem, antes de respondermos à questão extremamente interessante, é importante analisarmos algumas curiosidades acerca do assunto que envolve essa nuvem de gafanhotos. Você sabia que existe mais de 12 mil espécies de gafanhotos e que apenas 25 são capazes de formar essa nuvem, esse enxame? O intrigante é que a maioria das nuvens formadas pelos gafanhotos que assola o mundo é a mesma espécie da oitava praga que devastou o Egito há mais de 1400 anos antes de Cristo. O seu nome científico é Schistocerca cancellata, uma praga bíblica. Você sabia que as nuvens não oferecem risco, graças a Deus, não oferecem risco diretamente ao ser humano e os animais? Não são venenosas e não transmitem doenças, no entanto devastam a agricultura de uma região, provocando a falta de alimentos e, consequentemente, até mesmo uma crise econômica, porque grande é o poder de reprodução. Cada fêmea pode reproduzir 100 filhotes, é incrível, 100 ovos. Você sabia que uma nuvem de gafanhotos possui uma quantidade de insetos de aproximadamente 1 bilhão a 10 bilhões? Surpreendente e assustador, chegando à extensão de uma nuvem de 5 km a 10 km, podendo viajar até mesmo 150 km por hora. Que loucura! Você sabia que uma nuvem de aproximadamente 1 bilhão de gafanhotos consome em torno de 3 mil toneladas de vegetação por dia, ou seja, 3 milhões de quilos de vegetação. Isso é terrível. O engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina afirmou que esses insetos consomem uma quantidade de pastagem equivalente a 2 mil vacas e 350 mil pessoas em apenas um dia. Terrível! Você sabia a atual infestação da nuvem de gafanhotos ao redor do mundo já é considerada por diversos países como o maior de toda a sua história, como a maior registrada em toda a sua história. E evidentemente esse é o maior surto de gafanhotos ao redor do mundo, uma praga global que, segundo o alerta da ONU, provocará uma crise humanitária sem precedentes. Vejamos o posicionamento da ONU, Organizações das Nações Unidas, acerca do perigo iminente da praga de gafanhotos. Em comunicado, o diretor-geral da FAO, Chu Dong-ju, o subsecretário-geral de Assistência Humanitária, Mark Lowcock, e o diretor executivo do PMA, David Beasley, afirmaram que a hora de agir contra a praga é agora. Os 3 chefes humanitários disseram que o flagelo tem proporções bíblicas, mas que a escala atual não tem precedentes em tempos modernos. A praga do gafanhoto do deserto é a mais destrutiva do mundo. As nuvens de 1 metro quadrado podem consumir a mesma quantidade de comida que 35 mil pessoas consumiriam em apenas um dia. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross. A pergunta é, seria essa recente praga de gafanhotos que atinge o mundo e são capazes de formar em algumas regiões uma nuvem tão grande que escurecem até mesmo o sol, como nos tempos das pragas bíblicas, seria ela um sinal do fim dos tempos? Sim, essa é a minha resposta. Porém, não podemos ser tão simplistas diante de um assunto tão complexo. Gostaria de lhe convidar a uma reflexão bíblica acerca do assunto extremamente pertinente para o momento.
pois a Bíblia nos apresenta o fato de que o próprio Deus é quem forma, é quem cria as nuvens de gafanhotos como um juízo divino sobre o povo. Isso é verdade. E está escrito em Amós capítulo 7, versículo 1. E isso me fez ver o Senhor Deus. E eis que ele formava os gafanhotos. Embora alguns cientistas especialistas no assunto expliquem que o surgimento de tal fenômeno ocorre por meio de um processo natural que acontece através de uma sequência de eventos meteorológicos que sempre existiram na história, bem, na perspectiva científica, isso tudo não deixa de ser uma verdade, porém não podemos ignorar o fato de que estamos lidando com um caso isolado. Embora tal fenômeno tenha ocorrido ao longo da história diversas vezes, nunca aconteceu com tamanha frequência e proporção, causando essa repercussão global. Diante de tal realidade, devemos, no mínimo, prestar maior atenção aos sinais e discerni-los espiritualmente. A verdade é que Deus é soberano em relação aos acontecimentos na Terra e nada acontece nesse mundo sem a sua determinação ou permissão. Assim está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 6, tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vejamos o que a Bíblia nos ensina através da praga de gafanhotos. Em primeiro lugar, Deus ordena os gafanhotos para consumir a terra. Assim está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, observe que o próprio Deus é quem envia a praga. Assim está escrito. Segundo lugar, Deus pune o povo rebelde através da praga dos gafanhotos. Veja o que está escrito em Joel, capítulo 2, exatamente no versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Perceba bem o detalhe, o meu exército que enviei contra vós, se referindo exatamente à praga dos gafanhotos. Terceiro lugar, Deus desperta o seu povo ao arrependimento através da praga dos gafanhotos. Conforme está escrito em Amós, capítulo 4, versículo 9. Ferir-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Trata-se de um apelo divino à verdadeira conversão, conforme lido e apresentado. Quarto lugar, Deus repreende os gafanhotos por causa da fidelidade do seu povo. Veja que coisa tão surpreendente. Conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, somente Deus tem o poder de fazer cessar essa terrível praga. A nuvem ou o enxame de gafanhotos que atualmente vem assolando as nações não é simplesmente um surto natural, uma fatalidade aleatoriamente inusitada, mas também não é uma profecia especificamente bíblica, ou seja, ainda não é a quinta trombeta que será entoada pelo anjo que despertará uma nuvem terrível de gafanhotos com o poder de escorpiões, semelhante a cavalos e com rosto de homens, cabelo de mulher e dentes de leão, governados pelo demônio do abismo,
cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Assim está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Essa é uma profecia apocalíptica que se cumprirá no fim dos tempos após o arrebatamento da igreja. No entanto, o que está ocorrendo atualmente entre as nações são indícios, ou seja, sinais que estamos prestes a vivermos o fim dos tempos. E precisamos estar atentos, porque o próprio Cristo nos advertiu diversas vezes que haverá sinais em toda a terra que anunciaria o tempo do fim, com o propósito de despertar o seu povo e preparar a sua igreja. Deus abençoe a sua vida, e se tiver alguma dúvida, estaremos à disposição para tentar responder à luz das Escrituras Sagradas. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza nos conceda essa honra. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Fazendo assim, você estará nos ajudando a continuarmos essa missão evangelística por meio dessa plataforma. Enfim, até